Então nós vamos continuar com o nosso estudo sobre Jesus Cristo. Nós estamos na 8ª catequese. Nessa primeira catequese deste segundo bloco, isto é, a 6ª catequese, nós vimos das razões da encarnação, né? Por que Deus se fez carne? Por que o Verbo se fez carne? E vimos também as razões da credibilidade de que Jesus é Deus. Por que racionalmente eu posso crer que Jesus é Deus? Então nós introduzimos Jesus falando por que ele veio e quais são os motivos que eu tenho racionalmente para crer que ele é Deus, ainda que em última instância a fé nunca é demonstrada, né? Porque se ela fosse demonstrada já não seria fé, mas ela tem as suas razões de credibilidade. Na 7ª catequese, ou a 2ª catequese deste bloco, nós vimos a vida de Jesus. Então, desde o nascimento dele, a visita dos pastores, dos 6 magos, quem são esses pastores, quem são esses 6 magos, o que eles representam, a circuncisão de Jesus, a ida de Jesus para o Egito. Depois nós vimos também a vida oculta de Jesus, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Quais são as lições que nós aprendemos com a vida oculta de Jesus? Nós vimos o início do ministério de Jesus. Vocês lembram o que marca o início do ministério de Jesus? Eu falei que pode ser 2 coisas. O batismo, né? Ou o primeiro milagre. Exatamente. Então, na minha opinião, o batismo marca o início da vida pública de Jesus. E depois que ele começa a vida pública, nós vimos que ele fez muitos milagres e ensinou muitas coisas. E aí nós passamos ali pelos grandes 5 discursos que nós temos de Jesus. Estes 5 discursos que nós temos de Jesus, nós vimos a partir do Evangelho de Mateus. Nós temos 4 evangelistas. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo que vem antes dos evangelistas é Antigo Testamento. Tudo que vem depois e a partir dos evangelhos com os evangelhos inclusive, é Novo Testamento, né? Então, do Novo Testamento, os 4 evangelistas contam a história de Jesus. Aquilo que ele fez, aquilo que ele falou. 3 destes 4 evangelistas contam basicamente as mesmas histórias, os mesmos discursos. E nós chamamos esses 3 evangelistas esses 3 evangelhos de evangelhos sinóticos, porque eles são parecidos, são praticamente iguais. Alguns com mais detalhes, outros com menos, alguns escritos para judeus, outros escritos para os pagãos. Mas tem mais ou menos a mesma história. E tem um 4º evangelho que ele conta tudo sobre Jesus de um jeito diferente, numa perspectiva mais teológica, conta coisas que só tem lá, né, que é o Evangelho de João. Nós vimos os discursos de Jesus e os atos de Jesus a partir do Evangelho de Mateus, que é o que tem mais detalhes, é o que tem uma narrativa mais intensa. Vale a pena vocês lerem aqueles 5 discursos, porque nós precisamos saber o que Jesus disse. Isso é uma coisa básica, né? E nós não podemos ler aqui na catequese, vocês vão ter que ler em casa. Então, Jesus, ele nasceu, ele teve a sua vida oculta ao longo de 30 anos, submisso a Nossa Senhora e a São José. E quando ele fez 30 anos, ele começou o ministério público dele com o batismo. Ensinou, fez milagres e discípulos durante 3 anos, e no 3º ano ele foi preso pelos judeus
e crucificado pelos romanos. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito da paixão de Cristo, né? Quem foram os autores da paixão de Cristo? Isto é, quem foi que matou Jesus na cruz? Para dizer em palavras simples. Quem são os autores da paixão, na opinião de vocês? Essa é a resposta que as pessoas diriam, né? Os judeus. Tá errado? Não. Tá certo também? Não. A resposta certa é, primeiro, foi o Pai que entregou Jesus. Foi Deus Pai. De um modo como uma causa eficiente, porque foi conveniente que o Filho fizesse a vontade do Pai, que o Filho fosse obediente ao Pai. E a vontade do Pai era que os homens que viraram as costas para Ele fossem salvos. Por uma obra de amor incomensurável do Pai, o Filho é entregue e se entrega na cruz. Então, era muito conveniente que o Filho fosse obediente à vontade do Pai, que quer salvar os homens de um modo mais perfeito. Lembra? O Pai podia salvar os homens só falando assim, eu perdoo? Podia. Podia falar, eu perdoo. Mas foi necessário que o Filho se fizesse carne e se entregasse na cruz. Necessário, como eu disse para vocês, de um modo hipotético, né? De um modo absoluto, foi necessário que Jesus fizesse carne e morresse na cruz? De um modo absoluto? Não, porque Deus Pai podia perdoar com uma palavra, perdoo. Mas, por uma necessidade dita hipotética, ou então por uma necessidade relativa, era necessário, porque Deus Pai queria salvar o homem do modo mais perfeito. De modo que o homem pudesse merecer o perdão. Se o Pai só falasse perdoo, o homem não mereceria o perdão. Mas como o Verbo se fez carne, tomou a natureza humana, a humanidade em Jesus mereceu ser perdoada. O Pai podia só falar perdoo e a humanidade estava perdoada? Sim. Mas ia ter justiça nisso? Não. Como o Pai é justo e misericordioso, para que toda a justiça fosse cumprida, era muito conveniente que Deus mesmo se fizesse carne e, como homem, merecesse a salvação dos homens. Então, hoje, a natureza humana mereceu a salvação. Por quê? O Verbo tomou a natureza humana. Então, era necessário de um modo absoluto que o Verbo se fizesse carne e morresse na cruz? Não. De um modo absoluto, não. Mas de um modo relativo, hipotético? Sim. Porque o Pai é perfeito e o plano dele é perfeito e ele queria nos salvar com misericórdia e com justiça. E ele o fez. Então, quem foi o autor da paixão de Cristo? Causa eficiente. O Pai. Mas ele era um pai cruel que fez o filho vir sem vontade? Não. O Pai e o Filho têm a mesma vontade. Então, o Filho queria obedecer ao Pai. Ele queria salvar os homens. E então, o Filho também, Jesus também é autor da sua paixão. Por isso que ele fala, né? Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente.
Abre aí no seu... Pega essa Bíblia. Abre Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. Muito bem, ela foi abrir a Bíblia, já foi lá para o final, porque o Evangelho está lá para o final, né? E João é o último evangelista, então ainda... 18. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. É isso, lê bem alto. Ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de recebê-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de recebê-la. Então, foram os homens que tiraram a vida de Jesus? Não, ele quis se entregar. Ele livremente se entregou por nós. Entende? Este é um mistério que nós nunca vamos entendê-lo por completo, mas o Filho quis ser obediente ao Pai, quis salvar a humanidade e foi Ele quem deu a vida para nos salvar. Quando Ele quis morrer, Ele falou: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E suspirou. Quando Ele quis, Ele entregou a vida dele. Os romanos ficaram assustados. Por quê? Os outros dois que estavam crucificados com Cristo estavam vivos. Por isso que quebraram as pernas dos outros dois ladrões que estavam em volta de Cristo. Porque eles estavam crucificados e quebrando a perna, eles iam ficar sustentados só pelos braços, né? E iam morrer asfixiados muito rápido. Então quebraram as pernas dos ladrões, porque eles ainda estavam vivos. Mas de Cristo não quebraram as pernas, porque ele já tinha morrido. Aí foi que então tiveram a ideia de não quebrar as pernas, também porque tinha uma profecia que dizia que o Messias não teria nenhum dos seus ossos quebrados, e perfuraram o lado de Cristo com uma lança, de onde jorrou sangue e água. Por quê? Porque Cristo já tinha morrido. Ele morreu antes dos dois. Que ele deu a vida quando ele quis. Ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Entende? Então, quem foram os autores da paixão de Cristo? O Pai, o Filho e também os judeus e os gregos. Os judeus e os romanos. Os judeus, o povo eleito e os gentios. O povo pagão. Por quê? Porque era conveniente também que tanto os judeus quanto os gentios tirassem a vida de Cristo. Porque era por eles que Jesus dava a vida. Aqueles que mataram a Cristo receberam de Cristo a vida. Também era muito conveniente que judeus e gentios, judeus e pagãos, tirassem a vida do Cristo. Porque para judeus e gentios, isto é, para todo o povo, para todo mundo, Jesus deu a vida. Aqui está escrito assim, né? Judeus e os romanos. Jesus começou a sofrer da parte dos judeus e depois, entregue por estes, a sua paixão se consumasse pelas mãos dos gentios, para mostrar a abundância da sua caridade, que o levou a sofrer. Pediu do alto da cruz perdão pelos seus perseguidores. Por isso, a fim de os frutos dessa petição chegarem aos judeus e aos gentios, quis Cristo sofrer da parte de uns como de outros. Que maravilha! Para todos, para judeus e gentios, Cristo ele deu a vida. Mas o autor, a causa eficiente da paixão de Cristo foi o Pai, que queria salvar os homens. Isso deve encher os nossos corações. É esse o nosso Pai.
É um Pai que entrega a vida do seu Filho para nos salvar. A vontade da nossa salvação que Deus tem é infinita. Nada Jesus, nada o Pai nega para nossa salvação. O profeta diz, né? Trocaria reinos por ti. Se uma mãe esquecer de ti, ainda assim eu não te esquecerei. Tu és meu, eu te chamo pelo nome. É um amor incomensurável. A paixão de Cristo tem que acender em nós o amor a Deus. E tem que fazer reconhecer o amor de Deus. Então, qual que foi a cronologia, os fatos que foram acontecendo, que culminou na paixão, né? Então, Jesus foi para Jerusalém para viver a sua última Páscoa. E aí, na quinta-feira, ele se uniu com os apóstolos para a última ceia. Nessa última ceia, Jesus celebrou a primeira missa. Ele instituiu a Eucaristia. Foi nessa ceia que Jesus tomou o pão, partiu, distribuiu e disse: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois ele tomou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então, foi na última ceia, na quinta-feira, que Jesus instituiu a Eucaristia. Eles terminaram essa ceia e foram cantando salmos até o Getsêmani, que é o Horto das Oliveiras. Então, nesse jardim, Jesus estava rezando e foi aí que aconteceu a agonia dele. Na quinta-feira, depois da última ceia. Eles foram cantando até o Horto das Oliveiras. Aí, Jesus sofreu a sua agonia, porque já estava próximo do momento em que ele ia se entregar ao Pai para a salvação dos homens. A sua humanidade estava totalmente pressionada. Aquele foi o momento em que ele recebeu os pecados do mundo todo. E a agonia foi tão grande que ele começou a suar sangue. Nessa quinta-feira santa, ele no jardim, sofrendo a sua agonia, porque ali ele estava recebendo os pecados do mundo inteiro. Esses pecados que ele iria perdoar se entregando na cruz. Ali do Pai ele recebeu o peso de toda a humanidade. Foi quando ele rezou, né? Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a agonia dele foi tão grande que o Pai mandou um anjo para consolá-lo, diz o evangelista. Foi um anjo para poder consolar Jesus. Por isso é bonito nós rezarmos para o nosso anjo da guarda. Pedir também que nos nossos sofrimentos, nas nossas necessidades, um anjo venha nos consolar. E na agonia, recebendo os nossos pecados, Jesus ele soa sangue. Hoje a ciência mostra que se o homem está em extrema agonia, pequenas veias, elas estouram. E aí, pelas glândulas sudoríparas, que é onde sai o suor, este sangue dessas pequenas veias, ele sai. Então, o suor de sangue. No meio dessa agonia, aparece Judas com os guardas do templo. E aí Judas combina assim com os guardas: aquele que eu beijar, vocês podem pegar porque é Jesus.
Jesus foi entregar Jesus. Judas foi entregar Jesus para os judeus. E aí Judas chegou, beijou o Senhor, e aí Jesus fala: é com um beijo que você me traz, Judas? Por isso que fala, não é o beijo de Judas. Quer dizer, o beijo do traidor. E aí quando Judas beija Jesus, os guardas pegam Jesus. E aí tem uma luta ali, porque São Pedro tira a espada, corta a orelha de um soldado, e aí Jesus cura a orelha desse soldado e fala que não é com espadas que eles vão lutar. Aí termina a Quinta-feira Santa. Então, na quinta-feira, Jesus se reúne com os apóstolos, institui a Eucaristia, eles vão cantando para o Horto das Oliveiras, onde Jesus tem a sua agonia, soa sangue, é entregue por Judas. E aí, os guardas do templo, entendam, esses guardas do templo não tem nada a ver com os romanos, são os judeus, são guardas do templo. Então, primeiro Jesus foi entregue pelos judeus. Quem começou a paixão foram os judeus. Por isso que os primeiros a serem salvos, os primeiros a serem batizados na pregação de Pedro, quando vem Pentecostes, são os judeus. Aqueles que primeiro entregaram Jesus foram os primeiros salvos, os primeiros batizados. Isso é maravilhoso. Então, os guardas do templo pegam Jesus e levam até Anás. Anás, ele não era o sumo sacerdote, mas ele era um canalha que fazia ali seus trambiques com Roma para poder colocar o seu genro, seus filhos como sumos sacerdotes, né? Porque o sumo sacerdote era como que, aspas, um cargo vitalício, né? Roma, quando tomou aquela região, não deixou que fosse vitalício. Então, era por um tempo. Anás, ele era um ex-sumo sacerdote, mas aí, com propina e coisas que ainda existem, né? Ele foi colocando o seu genro, o seu filho como sumos sacerdotes, e ele era o primeiro que queria ver Jesus. Então, os guardas do templo pegaram Jesus, levaram até Anás. E aí Anás interrogou Jesus, mandou para Caifás. Quando chegou em Caifás, estavam lá preparados vários judeus para inventarem acusações mentirosas sobre Jesus. Ele blasfema. Ele diz que ele vai revogar as leis de Moisés. E aí começou a inventar várias coisas sobre Jesus. Até que Caifás pergunta: tu és o rei dos judeus? E ele fala: eu sou. O eu sou é como Deus se identifica no Antigo Testamento. Moisés pergunta: qual o seu nome? Deus fala assim: eu sou o eu sou. Quer dizer, eu sou aquele que é. Eu sou o ser. E aí Jesus fala: eu sou. E todos os judeus entendem o que ele está dizendo com isso. E aí Caifás rasga as suas vestes e fala: o que mais precisamos saber? Né? Esse homem deve morrer. E aí começa a conspiração. Tudo isso é madrugada ainda, tá? Quinta-feira à noite, Jesus foi para o Horto das Oliveiras. Então, a gente imagina, meia-noite, 1h da manhã, foi levado para Anás. 2h da manhã, foi levado para Caifás, para esse julgamento aí forjado, onde tinha aqueles blasfemadores. Julgamentos não se faziam à noite, se faziam à luz do dia. Mas foi tudo conspirado para poder prender e matar Jesus. E então, naquele julgamento forjado, 2h da manhã, Jesus recebeu bufetadas, pontapés, e já chegou para
Pilatos cheio de hematomas. Depois de ter sofrido agonia, suado sangue. E aí Pilatos mandou para Herodes. Herodes, por acaso, estava ali na região. E aí Herodes tirou sarro da cara de Jesus, estava curioso para saber quem ele era, mas mandou de volta para Pilatos. E Pilatos era um pagão, politeísta. Ele acreditava em vários deuses. Ele estava com medo de Jesus ser um deus mesmo, um dos vários deuses que para ele existia. Ele não queria matar Jesus. E aí ele falou, olha, nós vamos soltar alguém na Páscoa, tem esse ladrão aqui, Barrabás, vocês querem que solte Barrabás? E o povo judeu já tudo comprado, não queremos que solte Jesus, solte Barrabás, solte Barrabás. E aí Barrabás foi solto, democraticamente, por votos dos judeus. E aí Jesus foi mandado ser castigado, foi quando ele foi flagelado, voltou para Pilatos, todo machucado, e aí Pilatos apresenta Jesus, todo chagado para o povo, ecce homo, que quer dizer, eis o homem, Pilatos fala, né? E aí Jesus já estava todo flagelado, com a coroa de espinhos, estava como que com um cetro na mão, de zombaria, né? Colocaram uma cana verde na mão de Jesus, para dizer, cetro é sinal de reinado, né? Ó o rei aí, né? Então, tem aquela imagem do Cristo ecce homo, todo chagado, com a coroa de espinhos e uma cana verde na mão. É a imagem do nosso bom Jesus. Bom Jesus que está na catedral lá em Cuiabá. Ecce homo. E aí Pilatos meio que tão satisfeitos, né? Ó, foi castigado. E eles, não, crucifica-o, crucifica-o. É quando Pilatos lava as mãos, como quem diz, eu não tenho nada a ver com isso, mas tinha tudo a ver. Porque ele se recusou a ver a verdade. Ele se recusou em seguir a verdade. E pela omissão dele, Jesus foi entregue. E aí os romanos, que já tinham flagelado Jesus, levam-no até a cruz e o matam com morte de cruz. Então, na quinta-feira, a última ceia, o Horto das Oliveiras, agonia, suor de sangue. Na madrugada de sexta, Anás, Caifás, Pilato, Herodes, Pilatos, flagelação, crucifixão. Na década de 40, um médico cirurgião, em 1935, ele lançou um livro chamado A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o cirurgião. Ele queria saber, ele começou a pesquisar e não tinha nenhuma pesquisa, nenhum dado sobre como foi a paixão de Cristo a partir de uma perspectiva médica. E nós temos o Santo Sudário, né? O Santo Sudário, ele é um pano que quando Jesus ele foi sepultado, cobriu ele todo. Então, o Santo Sudário tem as marcas do sangue que ficaram impressas e é um pano todo misterioso. Por quê? Porque essa impressão da imagem de Cristo nele está no negativo. Sabe quando você tirava foto e o flash imprimia uma imagem e ficava um negativo da imagem, aquele filme, aí depois você revelava? Isso foi inventado no século XIX. Só que este pano, o Santo Sudário, está no negativo, como se fosse impresso. Então, na hora da ressurreição, como que uma explosão aconteceu
e imprimiu a imagem de Cristo num negativo naquele pano. As pessoas diziam, não é, isso é coisa da Idade Média. Mas depois da invenção da fotografia, foram ver que era um negativo aquilo. Como que poderiam ter inventado isso na Idade Média? Hoje o Santo Sudário ele está exposto na Catedral de Turim. Eu fui visitar lá. E é um objeto de análise e estudo de muitos cientistas que não sabem explicar isso. Então, este médico cirurgião, um médico francês, ele viu que não tinha nenhum estudo sobre a paixão de Cristo e ele estudou tudo o que tinha, fez todas as análises, sobretudo do Santo Sudário. E ele chegou a algumas conclusões sobre a paixão de Cristo. E ele tem esse livro, né? A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. E aí, a partir do Sudário, ele conseguiu notar algumas coisas. Então, por exemplo, pela inclinação das feridas, a altura dos algozes. Então, eram dois homens que estavam flagelando Cristo, um mais alto e um mais baixo, pela inclinação das feridas impressas no sudário. Os soldados usavam açoite curto, com várias cordas ou correias de couro. Então imagina que tinha um cabo e várias cordas e correias de couro. Com bolas de ferro nas cordas e pedacinhos de ossos. Então, uma flagelação eram vários golpes, porque eram várias correias de couro com bolas de ferro e ossos de animais. As bolas de ferro causavam contusões e hematomas, mas com ossos rasgavam a pele e o tecido subcutâneo. Então, quando Jesus era acertado na flagelação, tinha aquelas bolas de ferro que causavam hematoma, mas também tinha osso que rasgava a pele. Durante o açoite, as lacerações cortavam até mesmo os músculos, produzindo tiras sangrentas de carne rasgada. Essa era a criação das condições para perder líquidos como o próprio sangue e o plasma. As marcas da flagelação cobrem quase todo o corpo, as costas, as nádegas, as pernas, os ombros, a parte da frente do peito e até os braços. Pelo sudário dá para contar de 100 a 120 marcas de flagelação. Muitas das lesões indicam que a flagelação foi extremamente violenta e exaustiva, provavelmente com a intenção prévia de matar ou incapacitar. Naquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, Jesus, na flagelação, foi tão açoitado que ali ele ia morrer. Foi quando um soldado romano viu aquilo, ficou bravo com aqueles que estavam açoitando, porque tinha que levar de volta para Pilatos, né? E aí levou Jesus arrastado naquelas condições. O profeta Isaías fala que Jesus já não tinha mais aparência humana. Os soldados teceram a coroa de espinho em uma espécie de fundo de cesta que lhe aplicaram sobre o crânio. Nos filmes, nas coisas, geralmente a gente pensa uma coroa de espinho como uma tiara, né? Mas não é isso que o sudário mostra. E nem o que era feito. Essa coroa de espinho era como que um capacete. Não era uma tiara. Não foi uma tiara, como se representa, mas tinha formato de capacete e abrangia todo o crânio. Os juncos torcidos, que é a raiz que foi usada para poder fazer essa coroa, envolveram a cabeça entre a nuca e a testa.
Os espinhos penetraram no couro cabeludo, parte essa do corpo extremamente sensível e que sangra muito. Logo, o crânio ficou todo pegajoso de tanto coágulo. Observando o sudário, o Dr. Barbet notou também uma horrível chaga contusa no nariz de Jesus, que ficou deformado por uma fratura de aresta cartilaginosa. Então, no sudário dá para ver que o nariz de Jesus está quebrado. Ou uma contusão forte. No filme do Mel Gibson, você também vê, depois da flagelação, o nariz dele torto. Na crucificação, os pregos ou cravos que colocaram nas mãos e nos pés tinham um diâmetro na cabeça de 13 centímetros e um comprimento de 18. E eram cravados sobre os pulsos. Então, segundo a análise do Barbet, não foi na mão, porque ele diz que se fosse na mão, não ia aguentar o peso, ia rasgar. Então, foi no pulso. Pois se fosse nas mãos, elas se rasgariam completamente. O cravo penetrado destruía o nervo sensorial motor, ou comprometia o nervo médio. A afecção de qualquer destes nervos produziu tremendas descargas de dor em ambos os braços. O empalamento de vários ligamentos provocou fortes contrações nas mãos. Respirar assim era insuficiente e aumentava a retenção de ar, assim como na cruz, né? Então, para respirar, ele tinha que fazer força para levantar um pouco o corpo. Só que para levantar o corpo, como que aqueles nervos atingidos pelos cravos eram novamente atingidos. Então as dores se multiplicavam, hora a hora. Ele foi crucificado meio-dia e morreu às 3 horas da tarde. 3 horas de profunda agonia na cruz. Por isso que meditar as palavras de Cristo na cruz é muito valioso. Tudo que ele falou na cruz foi com muita dor. Então, o que ele disse era para ser dito. Era um testamento que ele queria deixar. Para respirar e inalar o suficiente, Jesus precisava se apoiar nos pés, flexionar os braços e depois soltar o corpo para conseguir exalar. A flexão dos cotovelos causava a rotação dos pulsos em torno dos pregos de ferro, e esse movimento retomava em seu corpo dores semelhantes à de ser novamente pregado, porque o movimento fazia roçar os nervos e músculos lacerados nos pregos. Durante horas de fadiga, teve cãibras musculares e contraturas tetânicas. Isso fazia com que os músculos dos braços ficassem mais rígidos, espontaneamente, por uma contração que se acentuava cada vez mais. É esse o livro aqui. Isso aqui é um resumo, na verdade, dessa pesquisa do neurocirurgião. Para dizer, tinha uma necessidade absoluta desse sofrimento? Não. Mas foi preciso que o Verbo se fizesse carne e se entregasse assim. Vocês lembram uma das razões que eu disse da encarnação? Para que nós conhecêssemos o amor. Ele queria mostrar até onde ia o amor dele por nós. Ele queria mostrar quão grande é o amor que ele tem por nós. Esse Deus que é uma pessoa real, que quer se relacionar conosco. Não iremos compreender o suficiente, mas a gente precisa compreender o possível. Na oração, na entrega. Nada que nós fazemos por Deus é suficiente.
E vale se entregar como ele se entregou, porque ele nos ama e ele nos chama, sabe? Cada sangue de Jesus derramado é uma voz que nos convida para estar com ele, que nos convida para nos entregarmos, que nos convida aos sacramentos, que nos convida a uma vida fiel. Cada gemido de dor é a voz dele que nos convida, volta para mim, seja todo para mim. Dá-me o teu amor, a tua oração, o teu tempo. E este amor de Cristo foi que atraiu vocês até aqui e que tem sustentado vocês nessa jornada para conhecê-lo, para serem amigos, para poder receber os sacramentos, para poderem comungar. Que o sangue de Cristo, ele nos lave dos nossos pecados, da nossa indiferença religiosa, da nossa preguiça para com Deus. Que o sangue de Cristo também nos convide para abraçarmos e vivermos uma vida nova, porque a vida dele foi dada por nós. Um dia para um santo, Jesus falou de uma cruz para ele, né? Eu dei a minha vida por ti, e tu vives para quem? Acho que essa palavra de Jesus serve muito para nós hoje, né? Dei a minha vida por ti, e tu